Olá pessoal, então essa é a terceira aula e nós vamos discutir um pouco aqui como é que estraga e como é que conserta o solo, continuando, né? E eu vou explicar na prática usando o exemplo aqui do meu jardim, né? Onde eu tive a oportunidade aqui de fazer essa aula prática e gravei o vídeo. Então assiste até o final para você entender como que você é sempre uma escolha sua, estragar o solo ou conservar seu solo. Então preste atenção até o final da aula. Olá pessoal, então eu estou aqui no jardim da minha casa e nós temos duas situações aqui, tá? Elas são bastante comuns na situação de produção, embora seja num jardim. Qual é a situação? Digamos que aqui é um solo que eu vou preparar, tá? Então eu vou tirar uma amostra aqui com a enxadinha, tá? E esse solo eu vou fazer um torrão, né? E é um solo bastante argiloso. Mas quando eu levo uma leve compressão, ele se esboroa, tá? Mas essa parte ainda está com uma umidade melhor. Eu vou colocar ela aqui do lado. Agora eu vou pegar uma outra amostra aqui, propositadamente, tá mais seca, tá? Vou tentar fazer o torrão. Ele não faz o torrão, tá vendo que ele esboroa facilmente. Então ele tá seco, né? Vou colocar essa amostra aqui do lado. Faz parte da mesma amostra. Esse aqui também esboroa facilmente, certo? Aqui do lado, então eu tenho o meu gotejador aqui de jardim e eu tenho entre dois emissores, né? Eu tenho o bubo molhado, tá? Eu vou coletar uma amostra aqui. Minhas mudas estão recém-implantadas, né? E aqui eu tenho, formou um torrão facilmente. E aí quando eu vou esboroar, ele não esboroa facilmente. Por quê? Porque ele está bastante úmido. Então eu tinha aqui três tipos de amostra, tá? Uma amostra que desmanchou facilmente, uma amostra intermediária e uma amostra úmida. Então, qual é o ponto que eu estrago o solo? O ponto que eu estrago o solo são esses dois pontos aqui, né? Quando eu tenho a umidade alta, se eu entrar com um manejo mecânico aqui, eu vou desestruturar esse solo aqui. Quando eu tenho a umidade baixa, se eu entrar com máquina, eu vou desestruturar esse solo aqui. Então, existe um ponto, né, que é o ponto correto de umidade para trabalhar o solo. É o ponto quando eu faço o torrão, ele forma, né, mas ele desmancha facilmente, eu não preciso fazer força, né? Ele desmancha facilmente, mas é interessante que ele, ao mesmo tempo que ele desmancha, ele preserva os grumos. Então esse é o ponto do solo onde eu posso preparar o solo e não estrago meu solo. Porque qualquer um dos outros dois, acima da umidade ou abaixo da umidade, eu estou desestruturando o solo. Então, como a gente está falando de manejo irrigado, então esse aqui que é o segredo de você conservar bem o seu solo. Porque essa partícula aqui, esse aqui é o grumo, né? Então, quando eu faço uma compressão, ele se desmancha sempre em partículas menores, né? Em grumos menores, mas eles ainda estão estruturados. Então, quanto mais eu vou pressionando, ele continua desmanchando, preservando a mesma estrutura de agregado do solo. Então, pessoal, o que causa o famoso pé de grade? O famoso pé de grade, ele é causado, ele não é pela grade que ele é causado pela umidade. Então, o produtor vem aqui e mete a botina na superfície e olha e tem uma umidade. Nesse caso, ela está baixa, tá? Aí ele enfia um pé um pouco mais, né? E aí ele vê que a umidade está um pouquinho melhor, tá? Mas se ele não cavar, que o meu solo está compactado,
né, ele não vai perceber essa umidade aqui, porque essa umidade aqui já está num ponto que a umidade já está mais alta. E aí o que vai acontecer com essa umidade mais alta aqui? É onde eu vou estar compactando o solo, né? A grade vai bater, aqui em cima está mais friável, vamos dizer assim, no ponto de umidade mais adequado, porque eu pego e eu desmancho com facilidade. Então esse aqui que é o ponto certo de entrar com a máquina no solo. E aqui embaixo, né, que está mais então aqui já formou o torrão. Então o que vai acontecer com esse ponto de umidade aqui? Quando eu passo a grade, eu regulo a grade numa velocidade, e isso o que vai acontecer? Eu vou compactar esse solo. Então qual que é o ideal? O ideal é eu deixar que o perfil, eu vou fazer uma irrigação para deixar o meu perfil com uma uniformidade, com uniformidade de umidade. Aí eu consigo passar qualquer implemento e obter um resultado de qualidade no preparo do meu solo. Então quer dizer que não é o que estraga um solo, não é o implemento. O que estraga o solo é o ponto de umidade em que esse solo está quando ele não está uniforme na umidade ao longo do perfil. Ah, Luiz, mas é impossível ficar uniforme. Não, não é impossível, é só você acertar a lâmina. Você vai pôr uma lâmina, você vai deixar a umidade baixar na profundidade, e aí você vai aplicar uma lâmina que iguala essa umidade aqui. O que é uma lâmina? Uma irrigação que você vai fazer essa umidade ficar igualada. Tá ok? Bom, então aí você viu a aula de hoje, entendeu como que funciona, como que você decide o ponto de irrigação. A gente vai falar mais a respeito disso. Então, a próxima aula nós vamos esclarecer como é que faz para estruturar bem o perfil do seu solo e para manter e preservar os agregados. Aí agora já não é mais preparo mecânico, então agora é manejo biológico, né? Agora não é mais manejo físico.